casa de oração. Como a minha esposa, minha rainha, já antecedeu, estivemos aqui na posse do pastor Caleb e da sua família, como mesmo já antecedeu também, amigos de longas datas. É uma satisfação conhecer a congregação parte dos irmãos no curso de posse administrativo. É uma satisfação estar aqui com a igreja, né? Para servir, congratular a Deus nesse culto na beleza da sua santidade. Quero mais uma vez externar a Deus pela oportunidade que me concede de fazer uso da sua palavra, bendita, poderosa e eterna. Agradecer também ao anjo da igreja pela confiança, pastor Caleb. Quem me conhece, irmão, sabe que eu não sou de rasgação de seda, mas eu tenho certeza a igreja de Nova Conquista, Jonas Pinheiro, então, ganhou uma bênção. Pastor Caleb, vou até fazer uma ratificação, eu conheço nesse sentido, a gente se conhece quase para 20 anos de amizade, mas do serviço há uns 15 anos. Mas eu sei da sua história, da sua família, da sua esposa, e pude contemplar, falando para ele aqui, por nós sermos amigos pessoal, sei os sinais que Deus deu para ele, em outro setor, mesmo era co-pastor, e sei do amor que ele tem pelo rebanho, já tive o privilégio de congregarmos junto, isso aqui pude observar, porque a amizade em parte, né, irmão? Somos amigos, mas eu estou falando do Caleb como pastor, né? Eu sei que a igreja recebeu um presente. Deus, a Bíblia fala que Deus, ele deu pastores para a sua igreja. Não é porque é um amigo pessoal, os irmãos vão observar, é companheiro, é um homem de ombro a ombro, e no setor que nós estamos juntos eu percebia, claro, como amigo eu percebia, eu já sabia que era Deus, já tinha trabalho com o pastor, que ele fazia serviço de pastor. Os irmãos procuravam ele, tanto na parte do zelo, e já era Deus já preparando para que, falei para Deus, te concedeu o privilégio, né? Te preparou para você estar à frente de uma igreja maravilhosa como essa, amém? Então é motivo de alegria, e eu sei que a igreja que está nesse bairro, Deus conta com ela nessa obra, e ela vai dar continuidade junto com o servo do Senhor nesse lugar. Pastor Caleb, ele veio para esse lugar com a sua família para somar, para ajudar os irmãos, porque aqui é um pastor formado, irmãos, posso falar com um amigo, aqui foi formado, é pastor carpinteiro, é pastor estrela não, pastor carpinteiro, né? É a figura de Cristo. Bom? Então eu me regozijo muito, tenho essa liberdade de falar com a igreja do Senhor. Você que por gentileza trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, pedindo a Deus nessa oportunidade que nos foi confiado, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Depois estaremos lendo 2 Timóteo 3,12, somente um versículo. Faz necessário a leitura. Atos 14, 22 nos diz assim. E você pode, após as duas leituras, pode deixar a Bíblia aberta em Atos 14, vai ser uma mensagem positiva nesse tempo que nos foi dado. Atos 14, 22 diz: renovando o ânimo dos discípulos, aqui da igreja, discípulo é aluno, e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que por meio de muitas aflições ingressamos no reino de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Amados, nessa oportunidade, como eu já disse no começo da minha fala, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os amados essa noite, a igreja, a qual também faço parte, veio uma palavra no meu coração que está registrada no livro de Atos, outrora, a qual nós acabamos de ler.
O capítulo 14 nos narra aqui uma história de dois missionários, que é a figura, vai ser o arquétipo da igreja de Cristo até os últimos instantes dela na face da terra. A palavra missionário, ela tem origem, a origem da palavra missionário vem da origem de míssil. Quando você alguém vem falar, você vai lembrar de guerra. A palavra missionário, a origem dela é o míssil. Ele é aquele aparelho criado, que foi criado a ser teleguiado. E ao ser teleguiado, ele vai no espaço-tempo, quem manda, localiza um lugar geográfico para quando ele chegar, o mesmo explodir. Essa é a figura também da igreja. A igreja, quando fala missionário, isso é algo que encaixou, ainda que não tem texto, quando fala missionário, é isso. Nós somos espiritualmente, como igreja, somos como um míssil. Um míssil que nesse mundo que é de pecado, quando a Bíblia fala o mundo já é do maligno, a igreja autêntica, onde ela chega, ela é como um míssil. Ela explode mas é só amor, não. Ela explode de amor, de justiça, porque o amor também, esse Deus de amor também, é conversa fiada. Deus também, essa conversa de o amor de Deus é incondicional, também não tem base bíblica. O amor de Deus tem condições. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça. Porque nós somos numa era de muitas vozes, plataformas, pregadores. O amor de Deus é incondicional, uma nova. O amor de Deus tem condições. Mas é pela graça que sois salvos. Sim, é favor imerecido, mas alguém teve que morrer na cruz. A graça tem que ser aceita. E esses dois missionários aqui, que é a figura da igreja de Cristo, pedindo uma palavra com temor e tremor para compartilhar com os meus irmãos esta noite, Deus permitiu eu tomar essa história de Atos 14. Talvez muitos que estão aqui você já leu, já releu, já viu várias pregações. Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com a igreja, porque nós entendemos o que é igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, tirados de dentro para fora. A palavra igreja, ela é unissex, é homem e mulher. Derivado da palavra, a origem da palavra igreja é o homem e a mulher que aceita o senhorio de Jesus. E que só é igreja quando nós se reunimos. Quando você vê alguém batendo no peito, eu sou igreja, você infelizmente, analfabetismo bíblico. É falta de conhecimento. Só é igreja, nós estamos aqui reunidos. Você pode ser membro, corpo, você é membro do corpo de Cristo. A igreja está aqui, toda reunida. É por isso que não existe igreja carreira solo. A não ser por motivo de força maior. O caso de Paulo, que foi preso, Silas, que foi preso. Aí é uma coisa. Agora você vê pessoas hoje, falam, sua igreja não. A igreja é como se você pode ser membro do corpo de Cristo. É como se um dedo viesse arrancado do meu corpo aqui. Mas só é igreja quando se reunimos. Então, igreja é isso. Essa figura aqui de Atos 14 nos mostra, nos narra a história, para que nós não venhamos, o que vem no meu coração, eu quero compartilhar com a igreja, para que nós não venhamos perder o endereço que é essa igreja. E é como eu disse no começo da minha fala, até nos últimos instantes da igreja, irmãos. Instante, não é a última hora, até os últimos instantes da igreja. Paulo aqui, Barnabé, é o arquétipo da igreja que começou lá na origem de Atos, e é a mesma igreja que Paulo via sobre a terra. E eu creio que essa igreja, sem rasgação, essa igreja faz parte, essa igreja linda do Senhor nesse bairro faz parte. E trouxe ao meu coração aqui, eles, aqui é a figura deles passando aqui. Eu pude entender aqui, Paulo e Barnabé é a figura como assim, essa situação que eu li aqui com os irmãos, verso 22, no tomo de novo, como fala, na minha tradução, eu procurei essa Bíblia aqui, ela é King James, ela é mais perto do original, para os irmãos entenderem. Diz, olha o verso 22 que eu li para a igreja: renovando o ânimo dos discípulos, o encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que por meio de muitas, não é pouca, muitas aflições, ingressamos no reino de Deus. Paulo, ao falar isso, e Barnabé, é como se eles estivessem aqui, eles fossem credenciados a viver dessa forma, pastor Gabriel.
se fossem credenciados, depois do chamado, a viverem dessa forma. Porque esse texto aqui, todo o texto tem que ter um contexto. Esse texto, para Paulo falar isso aqui, nós temos que ver o contexto, porque Paulo e Barnabé vêm passar por isso. Por isso eu quero dar um tema a essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o tema: o que é credenciais de uma igreja que vive e prega o evangelho original. Nós já entendemos o que é igreja. O que é as credenciais de uma igreja que vive e prega o evangelho original? Que é a figura de Paulo e Barnabé, a revelação que foi dada, Deus inspirou no livro de Atos, para que viesse servir de inspiração, que viesse servir de foco, que viesse servir como referência para a igreja. Porque nós temos o Espírito Santo, mas o que dá referência para a igreja é a palavra. Não tem nada, mas é a palavra que dá referência norte. É por isso que a Bíblia fala em Efésios 2:20, a igreja foi edificada sobre Cristo, que é o cabeça, os profetas e os apóstolos. Não tem A, não tem B, Jesus é a autoridade maior, que delegou, usou os profetas e usou os apóstolos. Então, de fato, o que é as credenciais de uma igreja que vive e prega o evangelho original? Veio no meu coração esse tema. A palavra credencial, para quem não sabe, é diploma de experiência, qualificação, autorização de exercer funções. Isso significa uma credencial. Quando você vê alguém com uma credencial, o significado, se for original, é um diploma de experiência. Aquela credencial ali tem experiência, é uma faculdade, é uma graduação, ele é habilitado para aquilo. E é uma qualificação, é uma autorização de exercer funções. Eu coloquei algumas anotações aqui. A primeira observação: o que é ser uma igreja? O que é uma credencial de uma igreja que vive e prega o evangelho original? Lembrando que original é o contrário de falso. Já comprou um tênis falso? Ou algo falso? Ele não tem qualidade, ele não tem. Original só é o contrário do que é falso. Tem muita coisa que é falsa. Eu até tenho algumas expressões que o pastor Caleb, meu amigo, falou: papai, tem pessoas que ele é falso humilde. Tem pessoas que ele não é humilde, ele é falso humilde. É risadinha, entendeu? Jesus era petrificado com a falsa humilde. Humildade não é você estar rindo, fazendo de palhacinho, não. Humildade é você entender que você não é melhor que ninguém, mas você tem valores, você tem princípios. Você, como usa o linguajar matuto da rosa que nós gostamos, e Jesus te salvou, não te investiu. A gente tem que ter discernimento das coisas. Tem pessoa que pensa que crente não, crente tem discernimento. Então tem pessoas que ele é falso humilde, não tem nada, ele é um falso humilde para viver. Humildade não. Ele é autêntico, ele vê a hora, e se for a hora de colocar, ele coloca aí, senta aqui, rapaz. Isso não é falta de humildade não. Isso é ser autêntico e verdadeiro. Então a primeira observação, dentro do texto de Atos 14, a primeira observação dentro do texto, Paulo aqui renovou o ânimo dos discípulos, o encorajando a perseverar na fé, ensinando que é necessário por meio de muitas aflições. Só para dar uma introdução, um ponto de vista, essa situação aconteceu aqui porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ao sair, no capítulo 14, você vai observar, no tempo da sua casa, você percebe no versículo 1. Paulo saiu a pregar o evangelho, ele é tido como um apóstolo gentil. Gentil segundo nós, do Brasil, porque quando você ouvir a palavra gentil, gentil é tudo aquilo que não é judeu. Mas Paulo, em Atos 14, havia uns judeus que estavam se convertendo para a pregação das boas novas, gentios também. Só que a Bíblia fala que apareceu alguns judeus que não queriam desfazer as suas vidas de pecadores. O texto fala aqui no versículo: judeus que preferiram continuar descrentes. Verso 2 do capítulo 14. Sabe aquelas pessoas que querem continuar descrentes? Ele está vendo a taboca rachar, ele vê sinais, ele vê prodígios, ele vê, rapaz, tem pessoa que não é nem morrendo. Tem um ditado aí: a palma não vem pela dor, vem pelo amor. Quem te falou isso? Jesus falou: voz de racha não conhecer a escritura, não poder Deus. Tem pessoa que nem pela dor, irmão. E eu te provo biblicamente. Havia 2 ladrões na cruz. 2 ladrões na cruz.
última hora, 45 do segundo tempo da vida, 40, estava nos acréscimos, 48, ele analisou e falou: ó, aquela praga que Pilatos mandou colocar em cima da cruz, ali é a figura do evangelho que ia ser pregado universalmente. Ó, ele olhou lá, Pilatos colocou rei dos judeus, hebraico e aramaico e grego, e os religiosos falaram: não pode colocar isso não, é porque Pilatos falou: deixa aí, eu fiz o que eu fiz. E ele sabia ler. Aquele ladrão olhou e falou: ô rei, vendo Jesus orar, a multidão que recebeu o benefício, recebeu o privilégio, quando eles estão falando, preferido, crucifica ele do que Barrabás. Ele falou assim, quando ele leu, o ladrão falou: rei, lembra de mim quando ele traz o seu rei, porque viu que Jesus não era desse mundo. E o outro, a figura do outro, o outro teve a mesma oportunidade. Tem pessoas, irmão, que não tem jeito. Você quer que algumas pessoas aqui continuem brilhando, sendo verdadeiro, mas não adianta. Mas é parente meu, irmão. Só Deus pode salvar e Deus não é espírito invasor. O outro teve a mesma oportunidade. Sabe o que ele teve? Ele olhou e falou: desce daí e salva a ti mesmo. Aquele tipo de pessoa, se Jesus desse ali, ele ia continuar fazendo a mesma maldade. E aí Jesus quer. O outro falou: rapaz, nem na hora da morte Deus não quer Deus. Tem pessoa que nem na hora da morte, irmão. Ele é fechado com o pecado mesmo, ficou fechadão. Eu sou assim, sou lascadão. Vai dobrar o joelho e vai reconhecer, infelizmente, porque a luz veio ao mundo, a luz é Cristo. Mas o texto fala: homens que amaram mais as trevas do que a luz. Então, um exemplo aqui. Primeira observação: Paulo, esses judeus, eles introduziram. E o texto, em Atos 14, começa a história. Paulo, ele foge, ele vai Barnabé para outra cidade, aonde vai acontecer esse contexto, esse texto aqui com a igreja. Ele foge para outra cidade, mas ao chegar na outra cidade, o texto fala que esses mesmos judeus que perseguiram Paulo, a Bíblia fala que Paulo, ao chegar, o texto fala em Listra, vivia um homem paralítico dos pés. Você pode perceber na sua Bíblia aí, Atos 14, versículo 8. Vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava dias sentado e jamais havia conseguido andar. Todo mundo conhecia a história daquele homem. Ele não andava, jamais, desde a sua infância, não sei que doença que ele teve, uma paralisia, ele nunca conseguiu andar. O verso 9: e ele estava ouvindo Paulo pregar, quando fixamos seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado. A palavra de Deus fala em Cartas Romanos capítulo 10, verso 17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, as boas novas que é de Deus. Aquele homem, ao ouvir Paulo pregando as boas novas, dentro do coração de Paulo percebeu que ele tinha fé. Ele tinha fé. Não foi algo, tinha algo dentro dele que foi destravado, a chave girou. Paulo olhou, ele não foi mágico, não. Paulo olhou e via nele: ó, você está pregando aí. Paulo, com toda a sua eloquência, com sua oratória, e pregando o evangelho original, ele olhou e falou: ó, Paulo percebeu que ele tinha fé e chegou nele e falou: te apruma, homem, te apruma. E esse homem, ao se levantar, começou a andar. Nessa cidade de Listra havia também, essa é a figura da igreja. Não pensa você que isso acabou. Que olha na sua parentela, ainda que tem mais de 2 milhões de cristianismo, tem pessoas que não conhecem Jesus, irmão. Nessa cidade de Listra, as pessoas, quando viram aquele sinal miraculoso, que não tinha nada de fé, porque a fé vem pelo ouvir, o homem teve fé, e Paulo se autorizou em nome de Jesus. O povo começou a evacionar Paulo. Paulo e Barnabé. Na minha tradução aqui, chamaram Paulo de, o texto aqui, chamaram Paulo de Barnabé, deram o nome de Zeus, que era um deus da mitologia grega, e a Paulo chamaram de Hermes, pois era nele quem falava com poder. Paulo, por ser um pregador, ele foi chamado de Hermes. Na mitologia grega, esse Hermes, ele era mensageiro, como se fosse um mensageiro de Zeus, não só de Zeus, mas de várias divindades do Olimpo. Esse Zeus trazia, quando a mitologia, quando Deus, há um clássico, a Odisseia, quando houve um homem que, segundo esse clássico, tem até um filme que ele peitou os deuses, esse Hermes que vinha trazer um anjinho, a figura de um anjo, ele vinha trazer, aí ele trazia na
tradução, ele vinha trazer o que Zeus era um dos mais poderosos. Mitologia, não passa de mentira. Mas esse povo aqui acreditava igual eu e você. No meio da sua parentela, tem pessoas que acreditam. Só falta acreditar em fadinhas, Papai Noel, mas eles acreditam. E nessa situação, por ver milagres, eles confundiram ali. E ao ponto de começar a adorar Paulo e Barnabé, Paulo se rasga, Barnabé se rasga também. E ali, onde eu quero falar, Paulo ele anuncia o evangelho original. Porque tem lugares ali, pastor Cleber, o evangelho original, irmãos, é uma boa notícia. Sabe qual que é a boa notícia para quem prega o evangelho? Nós temos por obrigação de conhecer as escrituras. Jesus falou em Mateus 22, 29, vós errais quando conheceis no poder de Deus. Sabe como foi o evangelho, meu irmão? O pecado entrou através de Adão e Eva. A palavra pecado é errar o propósito. E aí? Está todo mundo condenado. Segundo o linguajar natural, está todo mundo frito. A Bíblia fala, Jesus fala no Evangelho de Lucas, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O homem, após a queda de Adão, ele nasce perdido, ele já está com o pé lá no Hades. A palavra Hades é morte, não é inferno. Para quem não sabe, a palavra Hades é morte eterna. O homem já nasce morto. Mas aí, qual que é a pregação do Evangelho? Mas tem uma boa notícia, a boa nova: Jesus morreu numa cruz. Quem quer nele? Quem crê nele está salvo. E esse crer, ele é tomado por responsabilidade. Não é crer, eu creio, não. É aquele que crê e for batizado será salvo. Você prega isso, a não ser aquela pessoa que não tem oportunidade, está enfermo no hospital. Tem uma turma aí que entra ano e sai ano. Eu creio, estou na fé, na humildade. Foi mandamento. Eu sei que é Jesus que salva, mas o crer é uma credencial que você crê e você salva o mundo. E tem pessoa que ele está se enganando. Jesus falou: aprender de mim. Se Jesus, que não precisava batizar, que batiza uma pecador, ele batizou, você imagina agora o homem pecador que já nasce com pecado. Então essa é a história. E Paulo, essas mesmas pessoas que das flores, a Bíblia fala que ali havia na porta da cidade um templo de Zeus. Vieram de lá os sacerdotes, já queriam fazer sacrifício. Paulo não deixa, como eu já falei. Aí o texto fala, esses mesmos judeus que aparecem lá no capítulo 14, no versículo 2, aparecem em lista de novo. E eles conheciam a visão daquela religião, daquele povo. E de uma forma eles introduziram uma raiva tamanha, que pegaram pedras ao ponto de apedrejarem Paulo, de acharem que para eles Paulo estava morto. Existe uma visão de muitos teólogos, Champlin, que tem uma visão de Champlin, e de muitos, eu não creio que Paulo morreu. Paulo não morreu. Mas ali eu vejo que Paulo ficou inconsciente de tamanhas pedradas. E há grandes comentaristas, teólogos, que a visão que Paulo fala em 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao verso 4, você vai ver a história, quando ele fala há 14 anos, eu conheço um homem que foi levado aos céus. Uns chegam a dizer que talvez foi nessa experiência, pastor Cleber, que Paulo teve isso. E para você ver que Deus não deixa o seu ser. E é um braço da teologia que a gente respeita. Porque ele ficou inconsciente, ao ponto de eles acharem que Paulo estava morto. Mas foi de uma forma sobrenatural. Para resumir a mensagem, eu quero dizer para a igreja, qual é essa credencial? Primeiro, as aflições. Uma igreja original, ela tem aflições. Porque tem o evangelho em sabor de mel, não tem nada contra Damares, não, né? Eu sei que é linguagem poética, né? Aí não é só sabor de mel, não, irmão. Agora é só sabor de mel, não, tá? Existe aí, as aflições fazem parte de uma igreja verdadeira. A palavra aflição é agonia, tortura, nervosismo. Você que tem hora que fica nervoso, tem hora você ora, você tem que ser pastor, tem o fruto do Espírito, tem hora faz parte. Por causa de você ser verdadeiro nesse mundo de caos, nesse mundo falso. Faz parte da igreja verdadeira. Segunda observação, dentro do texto, Paulo fala as aflições e ingressar. Eu anotei aqui a palavra ingressar no reino de Deus, é entrar para o interior, o futuro, porque é diferente de ingressaremos. Foi louvado o hino aqui, a minha filha louvou um hino aqui, é uma visão de nós na glória. Essa é uma visão futura. O reino de Deus não é visão do futuro, é presente. Quando Paulo fala ingressar, é quando o homem aceita Jesus
mulher, ele já entra no reino de Deus, irmão. Porque tem hora a gente tem a visão de, vai chegar o reino de Deus quando Jesus voltar, não. Já começa aqui. E vai começar lá em casa, quando você voltar para casa familiar, aquele que era chegado seu, que era amigão seu, de repente, espiritualmente, ele já, as pessoas te olham, você cheia de amor, as pessoas já te olham diferente. Isso é algo por causa do reino. Terceira, o texto que eu li em 2 Timóteo, aqueles que querem ter uma vida piedosa, faz parte da credencial de uma igreja original. A palavra piedoso é agir com pena, com dó, bondade, sentimento divino, até com quem não merece. Já percebeu isso quando você veio para a igreja? Eu vou falar, eu sei de onde que Deus me tirou, até eu falo, eu uso uma expressão, eu sei do chiqueiro que Deus me tirou. Amigo, tem situação que você passa com sangue ferve na veia. Eu tenho 23 anos de fé. Mas depois que eu me conheço em Cristo e sei que sou sem Cristo. E aí você percebe isso aqui, ser piedoso. Eu posso a firmeza, mas é ser piedoso. E tem hora com pessoas que nem merecem. Tem hora que você vê pessoas armando. A gente dentro da comunidade você passa por isso. Então eu quero dizer para alguns aqui, não deixe de ser. Você faz parte de uma igreja verdadeira. Tem hora que as pessoas te chamam de bobo. Mas é um bobão. Sabe por quê? Porque piedade é aí fora. Para quem é do diabo, não ser do maligno, é comparado com fraqueza. Fraqueza, não é não. Eu sei que você tem a credencial. Você que faz parte da credencial da igreja verdadeira. E a quarta, para terminarmos, perseguida. Paulo fala dentro do texto, aqueles que querem ter uma vida piedosa, uma vida de dó, de bondade, né, com quem não merece, até quem não merece. Viu, meu amor? Tá vendo, minha gata? Rainha? Tem hora a gente faz vontade, tem coisa que você. Tem coisa que a gente passa por isso. Mas você tem que continuar. Não é que você, bom é Deus e você entendeu o caminho. A terceira, para finalizar, a quarta para finalizar, perseguida. Eu anotei aqui no contexto teológico o que significa ser uma igreja perseguida: atormentada, assediada, caçada até para matar, ou ser aprisionada por maldade. Você acha que a igreja primitiva, você acha que o Paulo, ele não tinha o que fazer? Você acha que Paulo perdeu a vida dele? Você acha que Paulo perdeu a vida dele porque ele não tinha o que fazer? A igreja primitiva não, irmão. Eles foram perseguidos. Quero que a igreja coloque de pé com a permissão do pastor longe da igreja. Então quero dizer para a igreja, quero dizer para alguns aqui essa noite. Você que tem pregado o evangelho lá no seu serviço, na sua faculdade, na vida, faz parte da sua vida. É uma credencial. Não se assuste, as aflições, tem hora incompreendida, continue sendo autêntico, continue sendo verdadeiro. Esses apóstolos aqui, Paulo era um homem de grosso calibre, experimentado pelo Senhor, olha o que eles passaram. Então, quando Paulo ele usa essa fala, recebendo o ânimo dos alunos, dos discípulos, sabe o que significa isso? Ali, para finalizar minha fala do pastor, discípulo ali, eu vi os novos convertidos aqui, louvado seja Deus. Ali estão novos discípulos na Bíblia, aqui é novos alunos. Você sabia quem que rodeou Paulo? Foi a turma que estava vindo, que ouviu o Evangelho, chegou um patamar, não houve ninguém da grande escala. Chegou e opa. Aí Paulo, vendo que ele estava seguro, porque viu fé naquele pessoal, Paulo se levantou e dá de ver que Paulo, no outro dia, ele foi pregar o Evangelho. Então quer dizer para nós, não podemos fazer por hora. Deus conta com essa igreja, Deus paga. A cada um aqui, você que está no círculo de oração, você que faz parte do círculo de oração, Deus conta com você, novos convertidos, Deus conta. Pastor Caleb veio para esse meio aqui para fazer a obra, vai ter almas que você salva desse lado, e Deus conta com essa igreja. Você vai encontrar isso para a sua vida, mas tenha fé, tenha convicção, e lembra dessa mensagem: as credenciais de uma igreja original é isso. Você podia esperar outra coisa, mas é isso. É perseguida, é aflições, mas o que te leva? É a esperança do céu. 2 Tessalonicenses 3:1. Se de fato ressuscitaste com Cristo, para ressuscitar tem que estar morto. Se de fato, uma pergunta, ressuscitaste com Cristo, como Paulo falou isso? Ressuscitaste com Cristo? Assim, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado.
Pensa no seu nome escrito no livro da vida. Pensa que o que você está fazendo aqui vai ter uma recompensa eterna. Amém? Assim eu retorno a direção do pastor. Permissão do pastor longe da igreja. Alguém no nosso meio quer aceitar Jesus, quer fazer uma aliança, quer retornar para a casa do pai como filho pródigo. Eu quero dizer, nessa oportunidade, existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja, tá, irmãos? E vão para a Bíblia. Você vai ver isso lá em Lucas. 3 tipos de pessoas: a dracma, a ovelha e o filho pródigo. Qual que é a diferença das 3 pessoas? Dracma é uma moeda grega, seria um objeto, como se fosse isso aqui, esse livro que eu estou aqui. Isso aqui não tem poder para si próprio. Se eu deixar ele num canto ali e eu esquecer, se ninguém achar, ele vai ficar ali. É a figura da dracma. Então, por isso que a Bíblia fala que a mulher, Jesus falou a parábola, a mulher foi lá e varreu e achou e celebrou. São pessoas que estão perdidas. Deus conhece o coração e sabe. E, infelizmente, tem pessoas que até se perdem dentro da casa de Deus. Segunda pessoa, a ovelha. Ovelha, se você estudar sobre ovelha, eu já tive o privilégio de ficar perto da ovelha, a visão dela é curva. A ovelha não é um animal inteligente. Infelizmente, ela tem que ter um pastor para trás dela, se perde, ela não briga. Você vê briga até de passarinho. Tipo, ovelha não. De pertinho você vê que ela falando que pode. Ovelha, Deus sabe, tem pessoas que é assim. Por isso que vai o pastor lá pegar a ovelha. O pastor tem que ir lá pegar. Agora, filho pródigo não. Filho pródigo, ele pega a parte, ele tem que voltar, vai apanhar mais do que pandeiro no forró aí fora, vai parar no chiqueiro, e se não se levantar e não reconhecer o pai, não volta. Então eu quero dizer alguém nessa situação, alguém que se encontra nessas 3 visões aí. Você é ovelha, você é dracma, você é filho pródigo. Filho pródigo não tem negócio de cair do homem, irmão. Cair do homem levantar, não. Cair do homem levantar também é do homem, com a graça e misericórdia de Deus. O filho pródigo falou: me levantar em ele, terei com meu pai, então ele ia morrer lá. Esse jargão de cair do homem, levantar, não. Cair do homem, caiu. E levantar também é do homem, pedindo misericórdia e perdão. Ou vai morrer lá no pé do topo. Então eu quero dizer para alguém aqui: você está nessa situação? Se você não está, essas 3 tipos de pessoas existem nesse espaço número. Não há ninguém para Jesus? Então eu retorno a direção do pastor. Quero dizer essa palavra com essa igreja linda. Deus conta com cada um de nós. Irmãs, eu quero falar que a irmã Amélia, serva de Deus, que eu não vou cair para a irmã Amélia. Irmã Amélia, guerreira. A Amélia, queira ou não, ela sabe do filho dela, porque o maior amor de Deus permitiu. Maclei, eu chamo de Maclei, Clay. São filhos, netos, filhos, não sei dessa guerreira. Eu uma hora me alegrei muito de ver a irmã Amélia. Louva a Deus por isso. Ela dá um carinho dele para a senhora, tá? Que passou com minha mãe. Então eu quero dizer para esse tipo de oração, a igreja como um todo, Deus conta com vocês, tá? Deus conta com os jovens, com os adolescentes. Pega, Deus vai abrir a porta nesse lugar para muitas pessoas ser salvas. E não esqueça de agradecer a isso mesmo. Mas Deus conta com cada um de nós. Amém? Retorna a direção do pastor da igreja. Glória, glória, aleluia, glória.